Eu sempre escuto por aí coisa do tipo: ah, Chaves é tudo regravado, Chaves não tem nada original, porque o Bolanhos era preguiçoso, tudo é meio... Cala essa boca! Vai por mim, nem tudo é regravado, e hoje eu vou te mostrar alguns episódios que não tiveram remakes. E melhor de tudo, tem Chapolin na lista também. Então, pegue o seu umbigo e vem com a gente. Provavelmente você não entendeu a referência desse bordão e ainda deve estar pensando: ué, o Renan aparece de quarta-feira por aqui, falando nada com nada, só pode estar louco? Seu bêbado! É que agora nós estamos produzindo 3 vídeos por semana aqui no canal. Então tem Vila do Chaves, segunda, quarta e sexta, sempre às 7 da noite. É a nova temporada do Vila do Chaves, com esse cenário lindão, vinheta lindona, apresentadores lindões e... bom, na verdade não, a gente só continua com o Felipe, o nosso senhor defumado, e comigo, esse mocorongo almofadinha. Parece a dona... Mas enfim, deixa eu te contar do que se trata o umbigo. Não está amassada nada, é uma bola de futebol americano. Ah, esse aí é o umbigo. Pois é, o episódio do futebol americano de 76 é um verdadeiro clássico que nunca teve uma regravação. A história envolve o professor Girafales e o senhor Barriga entrando na vila e já chegando ali com a bola de futebol americano embaixo do braço. Então as crianças se empolgam para praticar o esporte e vão ali num terreno baldio perto da vila. E é claro que o grande coach Madruga comanda tudo. Kiko recebe no centro. Enquanto isso, Chaves já deve estar aqui para que Kiko lhe dê o passe. E imediatamente Chaves corre em diagonal em direção... Ah, e no meio desse vídeo aqui eu vou tentar explicar algumas teorias por que esses episódios não tiveram remakes, tá bom? Mas é claro, são só teorias e supositórios. No caso do futebol americano, eu acho que o principal fator ali de dificuldade para fazer regravações é o cenário. Provavelmente dentro dos estúdios não tinha essa cenografia pronta ali no cantinho para ser usada a qualquer momento. Tanto é que por mais simples que seja, repare que no muro tem um monte de coisa escrita e pichada e é um espaço relativamente grande. Aliás, pensando agora, dá para fazer um vídeo explicando só os elementos que tem nesse muro, né? Porque afinal de contas tem muita coisa. Meu Deus, mas que inteligência! Que cérebro! Se você gostou da ideia, já sabe o que tem que fazer, né? Manda nos comentários, porque a gente sempre tá lendo tudo. E nessa mesma linha de muita produção e uma cenografia difícil de ser replicada, temos também aqueles episódios em que a turma vai a um parque de diversões. Na verdade, o parque fica do lado de fora da vila, ali na rua que dá acesso ao cortiço, só que o trabalho foi tão grande, tem tantos elementos que é praticamente irreconhecível. A gente cresceu assistindo somente a parte 2 no SBT, mas em 2014 chegou aqui no Brasil a primeira parte dessa história. E uma das principais diferenças é que nesse primeiro episódio a Pops aparece brincando com as crianças. Vai, Pop, joga, diga sim, amor. Enquanto na segunda parte, ela sai e aparece o Godines. Então me dá esse martelo. Primeiro recheio. 100 quilos. Não, nhonho, é o recheio do seu bolso. E mais uma vez eu reforço, o que o pessoal de produção e cenografia conseguiu fazer ali foi algo muito grandioso. Leve em consideração que os episódios eram exibidos semanalmente, então olha o tamanho desse cenário, olha tudo isso dentro de um estúdio e pensa só o trabalho que deu. Então é de tirar o chapéu e é totalmente compreensível o Chespirito não querer regravar essa história. Mas você sabe que quem gosta de trabalho pesado e está preparando uma verdadeira festa mais legal do que um parque de diversões somos nós do Vila do Chaves. É claro que eu tô falando do Festival da Boa Vizinhança que já está chegando. Vamos ter uma festinha. Você pode mandar a sua participação até o dia 17 de setembro através do formulário que tá aqui na descrição do vídeo e lá tá tudo explicado, mas corre que já tá atrasado. Se você tiver qualquer dúvida, aqui no card tem uma live que fizemos explicando todos os detalhes e tirando todas as dúvidas sobre o Festival da Boa Vizinhança, que vai acontecer no dia 15 de outubro, às 7 da noite. Marca na agenda para não perder. Vale lembrar que esse trabalho todo é uma forma de agradecer o carinho de vocês, pois afinal de contas, estamos chegando em 300 mil inscritos. E principalmente a nossa grande motivação
é fazer um evento 100% beneficente, a gente não ganha R$1 com isso, pois nós vamos pegar tudo que foi arrecadado em nossa vaquinha, que também está na descrição do vídeo, já está aberta e as pessoas já estão contribuindo, para a compra de cestas básicas, que nós mesmos, eu, Felipe e Carla, sim, o burro vai na frente, vamos comprar e distribuir em diversos pontos de São Paulo para ajudar pessoas que estão passando por necessidades. Então vai ter muita comida. Enfim, participe dessa grande festa como puder. Mande seu vídeo, sua foto, seu massacote, sua tatuagem, seus itens colecionáveis, seu desenho, qualquer coisa relacionada ao universo de Chespirito através do formulário da descrição, e se puder contribuir com uma ajudinha aí financeira para a compra dessas cestas básicas, o link da vaquinha também está na descrição. Se não puder contribuir com dinheiro, não tem problema algum. Participe da festa mesmo assim. Combinado? Mas voltando ao tema do vídeo, eu também acredito que certas histórias não foram regravadas apenas porque o público não curtiu muito. Digo isso porque, no caso da Briga dos Pombinhos, eu acho legal, acho que a história é boa, acho que o roteiro funciona, mas não dá pra negar que é tudo muito triste e muito arrastado. Ah, e se você não se lembra pelo nome do episódio por essa cena, é aquela história em que a Dona Florinda e o Professor Girafales brigam e se separam. É claro que tem seus momentos de grande alívio cômico com tudo o que acontece. O senhor é um homem que já sofreu muito e já superou tudo. Superou até a desgraça de ter nascido assim. Naturalmente. Mas de uma forma geral, muita gente reclama e acha esse episódio muito chato, muito triste, muito pra baixo. E eu meio que concordo, acaba destoando um pouco de tudo que a gente conhece de Chaves, né? Mas que fique claro que apesar disso a história é boa. Talvez a reação do público não foi das melhores, ou então o próprio Chespirito não gostou muito do resultado. Seja como for, a única coisa que a gente sabe é que esse casal não brigou dessa forma nunca mais. Professor, me dê o meu dinheiro. Falei de cenografias e produções grandiosas, falei de histórias que não são tão boas e também temos as externas. Sim, ainda que em poucos momentos tivemos gravações fora do estúdio. E só de falar isso já me vem na cabeça logo de cara a trilogia de Acapulco. Tudo bem que a primeira parte ainda se passa na vila, mas não faria muito sentido ter uma regravação, resgatarem esse roteiro sem ter a viagem depois, né? Já a continuação, que foi gravada no Hotel Continental em Acapulco, não era algo muito fácil de refazer em qualquer momento. Imagina só deslocar todos os atores, toda a equipe responsável pela gravação, equipamentos da época que não eram tão tecnológicos quanto hoje, não ter controle sobre hóspedes, sobre turistas, sobre as pessoas que ficam ali assistindo os momentos em que estava rolando a gravação. Enfim, acho que deu para entender que era difícil gravar em Acapulco. Aliás, o Hotel Continental pertencia à família Azcárraga, do dono da Televisa, e, portanto, esses episódios acabam sendo meio que uma propaganda do local. E essa saga é tão única e tão especial que eu acho que nem conseguiriam reproduzir aquela magia novamente. Tanto é que o Edgar Vivar visitou recentemente o hotel lá em Acapulco e postou essa foto em seu Twitter com a legenda: "Quem reconhece a porta giratória?". Aliás, rolaram até alguns boatos de que existia uma outra versão de Chaves em Acapulco, feita em 83, mas isso é uma grande mentira. Já não disse pra não ficar se envolvendo nas fofalhas da gentoca? E como eu disse lá no começo do vídeo, é claro que tem Chapolin por aqui. Como você deve se lembrar, temos um episódio do super-herói em Acapulco também, né? Eles aproveitaram a oportunidade para criar uma história do Chapolin por ali também, com o ator Chato Resto interpretando o Polegar Vermelho. O que aconteceu com você, Chato? Você não me prometeu que ia emagrecer para a filmagem desta série, hein? Olha isso! É que se come tão bem nesse hotel. Será que esse lance de falar do hotel e enaltecendo a qualidade da comida também foi uma forma de propaganda? Pode ser que sim. E o foco no estabelecimento era tão grande que nos créditos finais desse episódio de Chapolin temos um agradecimento ao hotel. Editor, pausa a cena aí que é hora da tradução. A mensagem é: agradecemos ao Hotel Acapulco Continental, sem cuja valiosa colaboração
não teria sido possível a realização deste programa. Na verdade, pelo menos aqui no Brasil, a trilogia de Chaves em Acapulco acabou dando meio que uma ofuscada nesse episódio de Chapolin. E assim, eu acho que os motivos são até meio óbvios. O primeiro ponto é que de um lado temos 3 episódios e do outro apenas um. Segundo ponto, eu, como já disse, acho que Chaves em Acapulco é algo memorável na cabeça de praticamente todo fã do seriado. Aquilo é uma obra-prima. E o terceiro ponto é que a gente sabe que o SBT passou muito mais os episódios de Chaves do que os episódios de Chapolin, isso de uma forma geral, quanto mais essas histórias em Acapulco. Mas ainda assim vale super a pena assistir o Polegar Vermelho no meio da praia, porque também é muito legal. Então a palavra-chave de hoje é uma pergunta relacionada a Acapulco, que eu sei que mora no coração de todo mundo que está assistindo. Dessas histórias que se passam no litoral, qual é o seu momento preferido, seja de Chaves ou de Chapolin? Manda aí nos comentários, porque eu sei que você adora esses episódios, assim como eu e todo mundo. E já que o assunto é Polegar Vermelho, se lembra do dia em que ele apareceu na sala de aula do professor Girafales para ler uma história para as crianças? E agora quem poderá nos ajudar? Eu! Então, em uma trilogia, o Chapolin conta a história da Branca de Neve e os 7 Chewin Klein, obviamente uma adaptação da Branca de Neve e os 7 anões que conhecemos aqui. Só que nesses episódios de Chapolin, a Florinda dá vida à Branca de Neve e os outros atores vivem os 7 anões. E fala sério, né? O Rubem Aguirre tinha quase 2 metros de altura, um monte de piada de tobogã de salto alto, encanamento de 1 quilômetro, enfim, um monte de coisas zoando a altura dele, e mesmo com o chroma key, é engraçado ver ele reduzindo de tamanho e tão pequenininho perto da Dona Florinda. Dona Florinda não, Branca de Neve. Você tem que tomar muito cuidado, Branca de Neve. Não deve abrir a porta para nenhum desconhecido. Mas o melhor de tudo é que cada ator interpreta personagens com personalidades que casam assim perfeitamente. E é claro que não poderia deixar de citar o Ramon Valdez, que vive o Zangado. Lógico. Por que você não vira pro outro lado quando vai espirrar? E esse episódio tem alguns pontos bem importantes para não haver remakes. Além de muitos cenários e muita produção com chroma key, coisa do tipo, eles precisaram reunir um elenco muito grande em cena para viver todos os personagens que eram necessários. E dentro do estúdio não devia ser muito fácil reunir tanta gente. E eu acho que o ano de 83 é um pouco emblemático na cabeça da galera que cria umas teorias da conspiração, porque também há registros de pessoas falando que há um remake da Branca de Neve e os 7 Chewin Klein naquela temporada. E do programa Chespirito, é claro. Mas, novamente... Não! Na verdade, apenas o comecinho foi gravado pelo Chapolin, introduzindo a história da Branca de Neve que seria transmitida. Mas aí, quando ela ia começar a ser contada, todo mundo esperando uma nova gravação e... não, era só uma reprise desse episódio de 78. O que faz todo sentido, porque nos anos 80, Ramon Valdez e Carlos Villagrán já não estavam mais no elenco de Chespirito. E por isso eu volto no mesmo argumento da dificuldade em ter um elenco muito grande. Em 78, Carlos Villagrán teve que interpretar o Caçador. Que pecado cometeu Branca de Neve? Ser mais bonita que eu. Então eu vou passar a vida cortando o pescoço de moças por aí. E o Anão Dengoso. O que há com você, Dengoso? Por que não vem se despedir? É que eu tenho vergonha. Se até mesmo com a equipe grande já foi difícil e teve gente tendo que fazer mais de um personagem, imagina regravar essa história inteira com uma equipe reduzida. Seria praticamente impossível. E você pode até argumentar que ele poderia colocar alguns figurantes, colocar umas pessoas espalhadas ali, só uns anões quietinhos, assim, sem fala nenhuma, mas vamos combinar que não ia ficar muito legal, né? Tem todo um brilho, todas as personalidades ali nos atores, enfim. Não ia rolar. E não vai rolar continuar assistindo esse vídeo sem deixar o seu like e a sua inscrição agora mesmo, hein? A gente até aumentou a frequência de vídeos aqui por vocês, então dá essa moral pra gente porque você só tem a ganhar. Você fica por dentro de tudo que lançamos, todas as novidades do universo de Chespirito, mata a saudade daquela coisa nostálgica de assistir Chaves e Chapolin na TV, que eu sei que você tem assim como eu. Enfim, aprende um monte de coisa também, é uma beleza.
Mas ainda falta falar de um episódio de Chapolin com o elenco clássico reunido que foi gravado no comecinho da sua fase independente em 73. Tô falando de Livrai-nos dos Metidos Senhor, de 2018, que estreou no Multishow. A história é sobre um casal que é atrapalhado pela chegada de um vilão russo, um tanto quanto inconveniente. Eu sou Dmitri Pansov. Uai, que corpo eu tenho? É que você será minha esposa. Não. Mas o principal ponto é que esse episódio conta com a primeira aparição de um certo personagem. Mas que roupa diferente vocês colocaram aí no espantalho? I am not a espantalho. I am Super Sam. Vim para dar um help para a beautiful girl. E não queremos heróis importados. Sim, o Super Sam, um herói americano, aparece para salvar a pobre garotinha de um vilão russo, mesmo sem ser chamado, e no auge da Guerra Fria. Corajoso esse Chespirito, hein? Se aproveitam de minha nobreza. E no final, como se não bastasse essa sátira um tanto quanto explícita, o Chapolin acidentalmente explode os dois personagens dentro de um galpão. Eles saem meio tortos, um com o chapéu do outro. Talvez tenha sido uma forma do Chespirito dizer: vocês dois que se explodam. E esse episódio nunca foi regravado, talvez porque o Super Sam deixou de ser um cara tão indesejado assim. Ele era indesejado, mas assim, nesse episódio é um pouco a mais, digamos. Mas talvez tenha sido apenas porque o Chespirito preferiu aproveitar o personagem em outras histórias, já que ele não era mais uma novidade tão grande assim para os espectadores. Ou talvez porque entrar no meio dessa briga dessas duas nações, naquele período tão conturbado, não fosse o real objetivo dele. De qualquer forma, o que a gente sabe é que esse episódio continua sendo muito engraçado, é genial, o Super Sam é um personagem maravilhoso, é uma pena que não teve um remake, porque eu gostaria de ter visto. Oh yeah! Time is money! E se tem uma coisa que o Chespirito fez com maestria em Chapolin, é a construção de personagens tão distintos e tão maravilhosos. E só de pensar nos vilões, principalmente, eu já penso, caramba, o cara era bom mesmo. Tanto é que nós reunimos os melhores deles em um vídeo que já foi feito aqui no canal. Se você duvida, confira você mesmo. A gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.